De volta ao nosso Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Desde o último sábado, a Polícia Militar do Espírito Santo está paralisada. A greve causou um verdadeiro caos social. Assaltos, trocas de tiros, saques em vários pontos das cidades do estado. Desde o início do protesto, grupos de 20 a 50 mulheres se revezam dia e noite diante das portas dos batalhões da Polícia Militar do Estado, impedindo a saída desses policiais. A greve deixou a sociedade refém do crime e escancarou vários problemas de segurança pública no Brasil. Segundo autoridades, houve um aumento de mais de 1000% dos crimes patrimoniais. Essa é uma notícia que realmente tem assustado muito o Brasil, né? A gente vê imagens na televisão, a gente tem informações do que está acontecendo no Espírito Santo, a gente se compadece com a população do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nas rodas onde uma notícia circula, sempre tem aquela dúvida popular, e a dúvida popular atual é: será que essa moda pega em outros estados? Bom, essa é a situação, né, que eu acabei de descrever. Você que está acompanhando essa notícia já deve saber que não existe uma forma legal, não existe uma forma legal mesmo de que os policiais militares possam estar em greve. Então, o que está acontecendo é que as mulheres, os familiares dos policiais militares, eles estão impedindo, entre aspas, a saída desses policiais militares de dentro da delegacia, o que tornaria, dos batalhões, o que tornaria legítimo, né? Porque eles não podem sair, então não é que eles estão em greve, eles só estão impedidos de sair dessa corrente que os impede de deixar o batalhão. Entre aspas, você está dizendo porque, né? Não tem como aquela quantidade de pessoas impedir outras pessoas extremamente preparadas para tais situações. Inclusive, se tivesse tendo uma outra greve, talvez em de outra categoria, os policiais estariam preparados e eles conseguiriam transpor aí essas pessoas que não, assim, não é uma multidão assim que fosse difícil de transpor. Mas o pior que eu acho de toda a situação, e a gente pode comentar também sobre a reivindicação deles, é a situação em que a gente vive. Que sociedade é essa? Eu estava comentando com o Wagner aqui antes de entrar no ar, assim, parece que nós somos realmente primatas, né? Porque a única coisa que nos difere dos outros animais é a nossa capacidade de pensar, de respeitar enfim, né? De raciocinar. E nessa situação só foi a polícia se ausentar que todo o selvagerismo que existe ali naquelas pessoas surgiram e elas saíram assim para as ruas mesmo, como uma terra sem lei, e saquearam as lojas. Vários vídeos circularam na internet dos próprios moradores ali filmando, muitas vezes até assim com medo, né? A gente vê pelas grades, saqueando as lojas e roubando as pessoas. Eu vi uma cena mesmo de um cara passando como fala, gente, no ponto de ônibus, e tinha um monte de mulheres ali, eram 2 motoqueiros. E foi uma boa, porque o que a pessoa vai fazer? Eles nem chegaram a apontar a arma, né? Já chegaram, já falaram ali que seria um assalto e elas foram entregando. E, enfim, vários vídeos que tem sobre isso, várias pessoas que morreram também, que provavelmente muitos aí, sei lá, às vezes até acerto de conta, bala perdida. Teve uma outra situação também que me chamou a atenção, de um cara, ele foi pego, os próprios moradores ali pegaram ele, porque ele roubou ali algumas bolsas no ônibus, e ele estava lá no chão, machucado, e eles falaram: olha, a gente vai ter que soltar esse cara, não tem nem como chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, nem nada. Então, assim, que situação é essa que a gente está vivendo? A gente cobra dos nossos políticos, cobra deles a honestidade, mas nós somos uma sociedade que não temos isso. Como eu posso cobrar de um representante político meu uma postura da qual eu não tenho ela? É só falar que então tem uma ausência de poder, que eu vou praticar tudo aquilo que eu pensei e talvez nem pensei. E muitos desses, né, Wagner, que a gente estava vendo, família, tipo assim, motos ali paradas, mulheres, crianças também, todo mundo pegando tudo que dava tempo de pegar ali na loja, de eletrodoméstico, não era nem coisa assim de necessidade, né, também, enfim, para pensar assim, nossa, estou passando fome, vou aproveitar. Nada disso. Então, eu não sei que ponto que a gente vai chegar, né? Eu ia pegar só um gancho nisso que a Suene está falando. Eu vou ser bastante sincero, não me surpreende isso. As pessoas aproveitarem essa situação triste que acontece no Espírito Santo, de
né? Os policiais têm as suas reivindicações, as famílias também, mas ao mesmo tempo depende deles para se ter essa segurança pública. Então, só por isso já seria ruim, triste. Mas a partir disso, você ter esses saques e esse aumento de crimes porque a polícia militar não está nas ruas, não me surpreende, porque isso está ligado com a essência do ser humano. Então, assim, eu lembro que tinha uma frase que eu vi uma propaganda que passava no Novo Tempo, inclusive, uma época, se eu não me engano, que falava o seguinte: tem algumas coisas que a gente não faz por uma questão de princípios. Tem outras que a gente só não faz por uma questão de falta de oportunidade. Eu comentei isso também então, agora. assim, muita coisa que às vezes a gente fica conversando entre amigos e tudo mais, a gente culpa o político corrupto, porque ele roubou milhões, e olha só, as pessoas estão morrendo por conta disso, etc. Muita gente só não faz isso porque não tem oportunidade de estar naquele lugar daquele político que tem à disposição dele milhões de reais, milhões de dólares que ele pode roubar sem ninguém saber nada. A gente já comentou isso até aqui no Redação, né? Agora, no seu dia a dia, você tem a oportunidade de fazer um monte de coisas erradas, só que são muito menores. E você só não deixa de fazer várias delas por falta de oportunidade. E outras você faz porque você acha que você vai sair impune. Então, por isso que muita gente, às vezes, compra um CD, um DVD pirata. Porque você vai ser preso por conta que você comprou um DVD pirata, apesar disso você estar incentivando o crime? Não. É por isso que a pessoa ela comete uma irregularidade no trânsito. Quantas vezes eu falo isso? Porque na frente da minha casa tem uma escola, tem um monte de pais que chegam e ao invés de estacionar certinho para deixar o filho, param em fila dupla. E não pode, porque daí você para todo o trânsito atrás de você, e isso é um crime, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Por quê? Porque a pessoa não quer perder 1 minuto a mais para parar num lugar onde ela vai conseguir parar. Então ela para o trânsito e ela pensa, o raciocínio dela eu vou parar rapidinho aqui, porque 5 segundos, a criança já sai aqui e vai. Mas não pode, está errado. Mas se tivesse um policial ali olhando cada um que vai fazer isso para poder multar, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa perderia esse 1 minuto para parar. Por quê? Porque ela tem medo de ser multada. Então é a mesma situação que acontece ali no Espírito Santo com algumas pessoas. Você entraria e roubaria uma loja, quebraria as coisas, sairia pegando tudo que tem dali de dentro, se você soubesse que você seria pego? Obviamente que muita gente que está ali não faria isso. Só que surgiu a oportunidade, a polícia não está nas ruas, vamos aproveitar. Tem tanta gente se aproveitando da gente, por que eu não vou me aproveitar agora também? Então, não me surpreende isso, porque a essência do ser humano é ruim o tempo todo. É que a gente tem uma base religiosa, né? Uma base cristã para falar algumas coisas, mas assim, tudo que a gente faz de bom, a gente não faz de bom porque a gente vem isso do nosso coração, quer fazer de bom. A gente entende que Deus coloca isso no nosso coração, mas não fosse por isso, a gente estaria num caos extremo no planeta inteiro, mais do que já é. Fala, Hélio. Eu fico pensando nessa situação aí, a função da polícia militar, não é? Porque é sempre colocada em xeque a corporação. Sim. No Brasil inteiro, sempre quando a polícia age de alguma forma, tem sempre grupos que se levantam e dizem que a polícia é truculenta, que a polícia tem que ser revista, que não é assim, que tem organizações, inclusive internacionais, que pedem o fim da polícia militar no Brasil. Eu fico pensando, então, como seria um país sem a polícia militar? Você vê aí desde sábado para cá, em uma semana, o que virou caos. Sem morte, só de morte, né? Sem controle, porque a Polícia Militar está lá no Estado, mas não está atuando. E você tem a Força Nacional atuando, tem o Exército atuando, mas não é a mesma coisa do que a presença da Polícia Militar cumprindo as funções para as quais ela se destina. Faz pensar, não é, a função importante que o poder policial tem na sociedade, porque esse caos todo está ocorrendo mesmo com a Força Nacional presente no Espírito Santo. Em Vitória, que é a capital, onde talvez seja o foco principal, tem 240 ou 300 homens do Exército atuando nas ruas, e isso não é suficiente para conter a atuação criminosa, e é criminosa mesmo, sejam os bandidos de carteirinha ou sejam essa população que está aproveitando o momento para fazer balbúrdia e fazer saques. Bandido igual, né? É o que você falou, só que um é
é de carteirinha, está sempre ali batendo ponto. Esse aí só tá aproveitou a fazendo um oportunidade. Como diz o ditado popular, a ocasião faz o ladrão, né? E nesse caso está fazendo mesmo. E o Hélio, então, colocou aqui como é forte os prejuízos da ausência da ação da Polícia Militar. Então, assim, esse estado de greve, ele tem os seus motivos legítimos, né? Eles são pessoas que ganham um salário realmente não muito alto, existe, uma função de uma alta periculosidade, né? Se envolvem no perigo constante na sua atividade profissional, eles não têm equipamento adequado, né? As viaturas não são adequadas, são sucateadas, todo esse pensamento de segurança pública não é bem aplicado. E aí, então, os motivos deles se revoltarem, ou das famílias se revoltarem e provocarem uma greve, são motivos legítimos. Agora, dá para entender por que os policiais militares não são autorizados, né? Não é legal fazer uma greve. Mas aí é que está. Todas as categorias, elas podem fazer greves, desde que se cumpram regras. A greve tem regra. Então, tem um contingente mínimo que precisa estar atuante, ou tem um tempo determinado no dia em que precisam atender a população. Então, talvez o fato que deveria ser discutido nessa situação não é a desautorização da PM fazer greve, é autorizá-la, porque também tem regras a cumprir. Então, não estariam todos os policiais fora da atividade. Um mínimo de policiais estaria atuando. E quem sabe isso já seria suficiente, porque a Polícia Federal faz greves também e também cumprem esse mesmo requisito de alguma parte tem que funcionar. Assim como ocorre com médicos, com postos de saúde, com todas as categorias tem que fazer, quando fazem sua greve, tem que comunicar a greve no Ministério do Trabalho, tem que registrar tudo certinho e tem que cumprir o que a legislação diz. Olha, uma parte, sei lá, 30%, 70%, tem que funcionar, enquanto a outra parte está em greve. Senão é multado, Então, uma coisa Senão não ficou... é multado e aí a coisa não funciona. Uma coisa não ficou clara para mim, porque eles reivindicam primeiro o salário, se eu não me engano, é 3.900, 3.500 o salário médio de um policial no Brasil, eles ganham em torno de 2.600, e eles reivindicam, isso que você comentou, melhores condições de trabalho. melhores condições, insalubridade, né, que fala, e adicional noturno, eu acho que também está incluso, pelo menos o que eu vi. Agora, qualquer cargo, né, Hélio, qualquer função, qualquer categoria, se a pessoa trabalha à noite, se a pessoa está no emprego que tem... Trabalho no horário da noite. Trabalho no horário da noite, mas que ela corre risco de, risco de perigo, ela tem esse amparo legal. E por que eles não têm? Se eles também passam pela mesma situação e muito mais do que qualquer, eu acho, categoria, né? Eu não sei se esse é um caso específico no Espírito Santo, mas uma das reivindicações é pela falta de reajuste salarial. Se não me engano, 4 anos sem reajuste salarial. Você imagina ficar 4 anos com a inflação que a gente teve nesses últimos 3 anos aí, Exatamente. Principalmente no ano de 2015 para 2016, e você não ter reajuste salarial. Quer dizer, você não teve aumento nenhum, você está ganhando o mesmo salário faz 4 anos, considerando ainda todas essas questões, né, de não ter adicional Sim. de periculosidade, de não ter equipamento, de ter que ir para a rua combater o crime. Não é uma coisa assim, não é uma brincadeira, né? O camarada está todos os dias com o risco de não voltar para casa. Teve um cara que depois, inclusive, um policial, que disse o seguinte, que se ele se acontecesse qualquer acidente com ele na viatura, ele teria que pagar o conserto da viatura. Aí ele ainda comenta assim, se eu, por exemplo, capotar uma viatura e se eu ainda sair salvo desse acidente, além de pagar o dano e todo o prejuízo ali, eu ainda vou ter um problema sério, porque eu não tenho seguro de saúde e o hospital da PM vive faltando médico e mal funciona o pronto-socorro. Então, quando a gente ouve esses depoimentos, essas situações, a gente entende um pouco melhor a situação. É claro que não justifica, né? Mas a gente compreende talvez ali aquela angústia que eles passam no dia a dia. E não só eles, como a família. Que está envolvida nessa notícia, né? Está envolvida nessa paralisação, nessa reivindicação. Porque a família sofre, né? O Hélio falou aqui da inflação. Imagina 4 anos sem um aumento salarial
e com a inflação que a gente teve nos últimos tempos. Então, você vê os depoimentos aí, né? Porque as emissoras de televisão vão procurando vários familiares para ouvir e gente falando, a gente gostaria de constituir a nossa família, de ter filho, mas a gente não teve até agora porque não cabe no nosso orçamento doméstico. E várias outras coisas desse tipo. Então, é compreensível, mas realmente não é justificável. A gente precisa que realmente existam regras, porque o Espírito Santo se tornou um caos, Vitória principalmente se tornou um caos. E eu não sei se é sensacionalismo demais, mas me parece assim que o governo ele também tá firme na posição dele nessas negociações aí, né? Eles tiveram ali de não ceder na negociação. De não ceder. Eles tiveram um duro reajuste fiscal. Enquanto não voltar à normalidade, o governo não quer renegociar, né? Ele está dizendo que é chantagem, né? Que são políticos que acabaram motivando essa situação e tudo mais. É um governo que acabou de fazer aí um reajuste fiscal, tentando organizar a situação, mas, por outro lado, a gente percebe que ele não está investindo no básico, que seria a segurança. Então, não sei como fecha essa conta, né? Diz que não tem dinheiro, fez o reajuste fiscal, mas não dá esse amparo que precisa para a segurança, tanto é que a ausência, como vocês comentaram, olha o caos que virou, porque daí vem outras consequências. Escolas estão fechadas, então tem criança, as aulas não começaram, crianças sem estudar. Transporte público paralisado. Transporte público paralisado. Teve gente que foi para o trabalho e depois não conseguiu voltar e não tinha táxi, porque quem conhece ali a Grande Vitória, tem gente que trabalha lá em Vitória mesmo, mas que mora lá na Serra, mora não sei aonde, que não tem como nem pagar um táxi para poder ir. E aí o hospital que já não está funcionando direito. Muita gente que também está em casa, que tem outros empregos, não conseguem ir trabalhar porque estão com medo. Vi um depoimento de uma dona de restaurante que o movimento caiu lá embaixo, ela disse que estava jogando comida fora, tem que pagar o funcionário, não pode parar, né, porque as contas estão lá. E aí, como é que fica? Então, é um prejuízo comercial, é um prejuízo na saúde, na educação, porque as crianças ficam aí longe da escola, né? Vai começar, não sabe lá quando vai terminar isso, então já vai entrar atrasada. E vira uma bagunça por uma coisa que talvez o governo teria como realmente resolver, né? Uma situação que pede urgência. Eu fico pensando assim, né? Tem tantos pontos que a gente falou, mas se você parar para pensar, isso tem que se resumir no que tem a ver com uma resolução de uma postura, eu diria, correta e, de certa forma, emergencial do governo do Estado do Espírito Santo, que precisa tomar uma atitude muito rápida para resolver isso, porque está na mão deles resolver essa situação, que é o governo do Estado que mantém a polícia militar, é o governo do Estado que tem que garantir a segurança pública dos contribuintes do Estado do Espírito Santo. Então, está na mão deles resolver isso. A preocupação, inclusive, do governo federal é que essa situação do Espírito Santo acaba incentivando a ação de ações parecidas da Polícia Militar e de outros estados, porque a situação é muito parecida, né, das polícias militares, né, com falta de recursos, com sucateamento de instrumentos, com falta de reajuste salarial, com defasagem salarial, tudo é muito parecido. Então, o medo que o governo federal tem é de que, em outros estados, as familiares, porque também não vão poder as polícias pararem, mas familiares façam ações parecidas. E aí o caos toma conta do país. E aí como que vai ser, né? O Exército vai entrar em ação no país inteiro? Não tem Força Nacional que baste. E essa história da segurança nacional e o investimento nela, em todo o Brasil, falando agora propriamente, é uma coisa que os policiais militares, eles sofrem mesmo, como a gente está comentando aqui, são os motivos dessa paralisação no Espírito Santo, mas até é uma questão econômica. Eu estava vendo uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, que as indústrias geralmente gastam 4,2% do orçamento em segurança. Então, esse dinheiro poderia estar sendo investido em contratações, em produção industrial, em divulgação dos produtos e tal, e isso está em segurança. Pegando esses 4,2% por ano, a gente tem 130 bilhões de reais que deixam de ser investido na produção industrial para que exista esse investimento em segurança pública. O que o governo está alegando, né? Onde você está investindo os recursos. E muitos recursos precisam ser revistos onde eles são investidos. Em
em diferentes níveis, né? Tanto municipais quanto estaduais, que é o caso que a gente está falando agora, quanto no âmbito federal, porque essa inversão do que realmente é importante é que cria todo esse, eu posso dizer, esse caos. Tem como origem essa questão da inversão do que realmente é importante, onde você investir o dinheiro. Então, assim, quais são as coisas básicas que a gente tem que estar investindo? Saúde, educação e segurança. Então, e inclusive nessa ordem, talvez, né? Educação eu colocaria em primeiro, né? Que eu falei saúde, educação e segurança, eu colocaria que se não tiver saúde, como que faz? Você nem estuda, Ixi, né? agora vai. Um outro bloco aqui para falar sobre isso. Para mim, o ponto sempre vai ser educação, porque é o que cria todo um círculo que melhora a coisa no longo e no médio prazo. Mas, enfim, o ponto tem que colocar o dinheiro no lugar certo. Eu fico pensando, várias vezes eu fico pensando, a gente realmente precisa pagar os valores que a gente precisa pagar para ter vereadores, para ter pessoas ligadas aos poderes legislativos dos estados, pagando o valor que a gente paga para eles? Então, assim, e eu não estou falando só de salário, eu estou falando de cargos comissionados que estão ligados a um deputado, etc. Todo o custo do gabinete, né? Mas o que eu fico pensando, o cara ainda não faz o trabalho dele bem feito, ele tem uma comitiva inteira para trabalhar para ele, mesmo assim ele pisa na bola ainda. É que o grande problema disso é que quem legisla sobre se os salários precisam existir para essas pessoas, se essa quantidade de cargos comissionados precisam ter, são eles mesmos. Então, é como você, Suzane, legislar assim, eu vou ter um aumento ou não? Eu vou dar um aumento para mim? A minha função será necessária? Sabe? E é difícil, porque é legislar em causa própria nesse caso. Então, é um círculo meio vicioso, assim. Então, é algo que a gente precisa conversar como sociedade, como um todo, para criar ambientes onde a gente possa, de repente, rever algumas coisas. Porque existem países onde quem quer ser vereador da sua cidade ou quer ser prefeito, Suíça, você não recebe salário para isso. Você faz porque você quer prestar um serviço para a sociedade. O máximo que você tem é uma ajuda de custo de reembolso. Então, sei lá, você tem... Fez uma viagem? Uma viagem, beleza. Você teve uma refeição que você teve que fazer naquele momento, você vai ser reembolsado por isso. Você não tem salário para isso. Você tem que ter o seu trabalho, como, sei lá, médico, motorista, cozinheiro, faxineiro, e aí você fala assim, eu quero colocar à disposição para fazer esse quarto. Então, quando a gente fala sobre isso, ô Leite, que aí a preocupação acho que é maior. Isso está no nosso comportamento, na nossa cultura, e aí mudar isso, uau. Precisa de mais vários anos. Alguns anos. Vamos fazer uma parada para o intervalo, então? Podemos, Suzane? É você que manda. É eu que mando? Sim, sim, sim. No próximo bloco, a gente conversa sobre o impacto controverso que a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia causou no Brasil. Não sai daí, o Redação Novo Tempo volta já.